Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, colocando aí diversas questões que precisam aí serem debatidas, conversadas devidamente. E na parte da manhã desta sexta-feira, né, vamos falar um pouquinho aí, conversar sobre, né, o Banco do Brasil, né? Falando desde a importância, né, do próprio banco, mas também falar um pouco aí quais são as demandas, né? O que os trabalhadores estão reivindicando, né? Como que está a situação aí, né, da classe dentro do Banco do Brasil. Então, eu convidei aqui o Antônio Neto, né, para falar sobre esse tema. Então, Antônio Neto, por favor, peço para que você fale um pouco de você antes da gente começar a nossa entrevista. Bom dia, Guilherme. Bom dia a toda a audiência aí do Mesa de Debates. Eu sou o Antônio Neto, sou funcionário do Banco do Brasil desde 2014, dirigente sindical aqui pela FETEC São Paulo, nossa federação estadual, atuo aqui na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo e também dirigente da CUT São Paulo. Muito honrado aí de receber o convite para participar do Mesa de Debates. Perfeito. E vamos aí para a primeira pergunta. Antônio, qual que é a importância, ao seu ver, né, para o Brasil, né, ter um banco como o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é uma empresa bicentenária, né? Uma das primeiras empresas, dos primeiros CNPJs aí do Brasil. É uma empresa cuja história se confunde com a história do Brasil, tanto para o bem quanto para o mal, né? Desde da sua fundação ainda no período da colônia. E hoje é uma empresa pública que corresponde aí ao financiamento de boa parte da produção agroindustrial do país, por exemplo. Então, a importância do BB para o Brasil é gigantesca, é uma das empresas mais importantes do país, sem sombra de dúvidas. Por ser uma empresa, uma sociedade de economia mista, né, uma empresa de caráter público, tem uma importância maior ainda, dado que a gente tem visto aí o papel que os bancos públicos tiveram, sobretudo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, no último período. Nós, do movimento sindical, embora nós estejamos ali 100% na luta em prol dos trabalhadores, em prol do interesse dos trabalhadores, nós também defendemos aí no período a defesa dos bancos públicos, a defesa das empresas públicas. O estado de São Paulo hoje é um estado que não tem um grande banco comercial público hoje, né? E isso realmente faz uma falta aí para o desenvolvimento econômico e social do estado. Basta ver aí os programas sociais que são encampados pelo Banco do Brasil, o programa da agricultura familiar, que é muito importante para alimentar todos nós das grandes cidades, né? E o programa a questão do financiamento imobiliário feito pela Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas mais pobres, os trabalhadores, sentem na ponta o papel e a importância desses bancos públicos. Sem o papel desse banco, sem as agências bancárias nas periferias, nos locais onde o grande capital não tem o interesse de atuar, os bancos públicos o fazem, a vida das pessoas, a sociedade brasileira seria mais desigual e mais injusta e mais sofrida do que é ainda. Antônio, quando a gente fala de Banco do Brasil, né, imagino que o Banco do Brasil tenha que, né, competir com outros bancos, né, e a gente sabe que banco é banco e tem uma enorme força na hora, né, para fazer essa competição aí dentro, né, do sistema capitalista, né? E como que se dá essa competição primeiramente e qual que é o impacto dessa competição dentro aí, né, da categoria, né, dos trabalhadores bancários? Olha, existe a competitividade do sistema financeiro, né? É algo bastante conhecido, existem as disputas pelo mercado. Hoje, o Banco do Brasil vive numa situação de apresentar resultados bastante robustos no último período, lucratividade recorde no ano de 2023,
um lucro aí de 9 bilhões no último trimestre, né? Então tem uma performance aí que é que está sendo invejável até para alguns bancos privados, que hoje estão passando por uma situação bastante complexa. Mas existe essa gangorra aí do mercado financeiro e muitas vezes apontam-se os bancos públicos aí como sendo menos capazes ou menos arrojados, ou os seus funcionários menos, sei lá, dispostos a esse tipo de competição, o que não é verdade. A realidade mostra que existe sempre uma dinâmica e, por hora, os bancos públicos acabam tendo uma performance maior. Isso na competição entre os bancos, né, o que a gente pode dizer assim, a grosso modo. Com relação aos trabalhadores, a gente tem observado, e isso tem sido pauta das nossas discussões com as empresas, né? Ontem, é importante lembrar, os bancários fizeram aí a primeira assembleia da nossa campanha nacional unificada, a presidenta do nosso sindicato, a companheira Neiva Ribeiro, a presidenta da Contraf, a nossa companheira Juvândia Moreira Leite, né? A companheira Ivone Silva representando a CUT, a companheira Aline Molina representando a FETEC São Paulo, e nós realizamos aqui na base do nosso sindicato de São Paulo a primeira assembleia da nossa conferência, que vai preparar a Conferência Estadual dos Bancários, que por sua vez vai levar a nossa Conferência Nacional, onde nós vamos aprovar a nossa pauta de reivindicações para a categoria. Lembrando que esse ano aí a gente tem a nossa negociação da nossa campanha salarial. Paralelamente, também faremos os encontros específicos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que vão discutir os acordos coletivos das pautas específicas de cada um desses bancos. E uma das discussões que nós certamente vamos ter que fazer é essa competitividade exacerbada que existe entre os trabalhadores do ramo financeiro, de modo geral, e, sobretudo, internamente. Dentro do Banco do Brasil, a gente tem que abordar essa competição. Então, às vezes, a gente lida com uma situação em que dois trabalhadores da mesma empresa estão disputando o mesmo cliente, que, na nossa opinião, é até um contrassenso para a própria empresa, porque como é que você pode admitir que duas pessoas estão disputando para fazer o mesmo trabalho, né? Atuando com o mesmo cliente? Então, o nível da competitividade, o nível do modelo neoliberal implantado nos bancos, de modo geral, isso sim tem penetração nos bancos públicos também, infelizmente, tem levado a esse tipo de prática, e a gente não deve medir esforços para combater. Certo, você falou da reunião, né, dessa primeira assembleia, né, o que foi debatido, né, quais são as pautas aí, né, que a categoria, né, tá reivindicando? Essa assembleia, ela tem um caráter de convocar e de eleger os delegados que vão participar dos encontros, e nesses encontros a gente vai fazer a discussão das propostas, mas o que já tem sido colocado pelo atual Comando Nacional dos Bancários e pelas direções, pelas lideranças, inclusive que foram citadas aqui por mim, no sentido da luta por valorização, por combate a assédio moral, assédio sexual no local de trabalho, por melhor respeito, valorização salarial e também a questão da defesa da democracia. Isso também foi um assunto bastante abordado aí no nosso encontro, na nossa assembleia, porque os bancários sempre, como historicamente tiveram, sempre na luta em defesa da democracia, em conjunturas como a gente viveu, de grandes ameaças e essa vigilância que, apesar de termos hoje no país um governo do campo democrático popular, nós não podemos baixar a guarda, porque existem ameaças, existe um movimento antidemocrático crescente e de extrema-direita crescente no Brasil e no mundo inteiro. Então, os bancários não só vão discutir as suas questões específicas, a sua valorização salarial, o seu combate a práticas de trabalho abusivas nos locais, mas também vão discutir a questão da democracia, porque sem democracia não tem direitos, então a gente não pode deixar o debate plano. Opa, desculpa, pode falar. Então, Eu concluí. eu peço aí desculpa pela tosse. E você falou aí do combate à extrema-direita. Qual que é o papel que a categoria dos bancários pode fazer nessa luta? Olha, historicamente, a categoria bancária teve bastante pioneirismo na luta
por democracia no país, né? Se você parar para pensar a luta pela retomada desse sindicato, quando havia quando o sindicato sofreu intervenção direta da ditadura militar, né? Os históricos combatentes desse sindicato, lembrar o legado aí de Augusto Campos, de Luiz Guxiquem, daqueles que enfrentaram uma intervenção, estiveram com os trabalhadores e foram legitimados pelos trabalhadores a retomar a direção do sindicato e participaram aí dos movimentos pela redemocratização do país, participaram ativamente da organização dessas atividades. A categoria bancária, ela historicamente, ela já tem um legado aí. Eu estou com a camisa aqui dos 100 anos do Sindicato dos Bancários. Eu convido a você, Guilherme, e a toda a nossa audiência a conhecer ali a página especial dos 100 anos. O sindicato já está fazendo 101 anos, né? Que foi em 2023, mas eu te convido a conhecer aí a página especial do centenário do sindicato, onde a gente tem diversos relatos sobre a história. Hoje, no presente, eu acho que a gente tem que participar das campanhas por democracia, as campanhas que estão sendo realizadas em diversas frentes, né? Nós estivemos participando recentemente de atos públicos em defesa da democracia, para relembrar a questão da ditadura militar, né? Em que alguns aí, inclusive pessoas que estão ocupando espaços de poder dentro das instâncias democráticas no Brasil, tendem a teimar e a insistir na tese de que não houve uma ditadura no país, ou que não houve um golpe de Estado em 1964, e nós temos participado ativamente, convocando os trabalhadores e discutindo com os trabalhadores, muitas vezes nos locais de trabalho também, sobre esses assuntos, porque isso é bastante importante. Antônio, então vamos aí para a primeira pergunta mais polêmica, uma boa provocação, né, digamos assim. Você acha que esse combate, né, está deixando muito a desejar, né, por parte da esquerda, né, porque, né, eu acho que poderia se fazer muito mais, né, e não está sendo feito, né? Por exemplo, a gente tem todo o processo de investigação, né, contra o Bolsonaro, né? Poderia ter mais manifestações constantes aí, né, reivindicando a prisão do Bolsonaro, né? A gente teve uma tentativa assim esdrúxula, né, por parte da extrema direita de tentar liberar o Chiquinho Brazão, né, da prisão, né, que acabou não dando certo, né, mas esdrúxula, não, tinha que ter uma resposta, né, da esquerda. E a gente teve uma fala, né, lamentável, né, eu falo isso lamentável porque foi lamentável mesmo, do Lula de querer cancelar os eventos oficiais em relação à ditadura militar dos 60 anos, coisa que, né, nem a Alemanha faz, né, sobre o nazismo, por exemplo. A Alemanha sempre relembra, o Estado alemão, né, com todas as contradições e com o seu caráter de classe, né, ele relembra, né, a questão do nazismo, né? Então, você acha que a esquerda está deixando a desejar em relação a esse ponto? Eu não poderia falar assim em nome da esquerda, porque basicamente a gente vai ver diferentes nuances e diferentes opiniões sobre esses assuntos. O que eu penso, aí penso como sindicalista, né? Certa vez eu ouvi a fala do presidente Lula, logo depois que ele saiu da prisão, inclusive na quadra do Sindicato dos Bancários, né? Contra aquela prisão injusta e arbitrária, né? O presidente Lula, é importante lembrar, todas as vezes que a democracia no Brasil esteve ameaçada, o presidente Lula foi preso, né? É uma coincidência bastante grande. E a história do presidente Lula com relação à democracia, essas histórias se confundem. O Lula praticamente personifica a luta por democracia no Brasil, na medida em que, se você parar para pensar, foi o movimento sindical, a sublevação dos metalúrgicos operários do ABC paulista, que realmente deram a pá de cal no regime militar, né? Impuseram a derrota real. Se a gente continuasse apostando na luta parlamentar ou na disputa apenas política, talvez o regime militar tivesse com as suas estruturas carcomidas mais de pé até os dias de hoje. Mas foi o movimento operário que
botou realmente o regime militar no chão com a organização massiva dos trabalhadores. E nessa ocasião, o presidente Lula dizia o seguinte: quando a gente fala uma vez para o trabalhador e ele não nos escuta, a gente fala 2 vezes para o trabalhador e ele não nos escuta, a gente fala 3 vezes para o trabalhador e ele não nos escuta, talvez a reflexão que a gente devia fazer é sobre que nós não estamos sabendo falar. Quem talvez esteja errado sejamos nós. Então, eu acho que a forma como a gente tem feito a abordagem, e como parte da esquerda, e aqui eu devolvo uma crítica, como nós nos aproximamos, como nós nos conversamos com os trabalhadores, precisa de uma reflexão muito profunda, porque se a gente está lidando com uma sociedade em que a gente teve uma votação bastante expressiva num sujeito de extrema-direita, admirador de torturador, que foi responsável pela morte de centenas de milhares de pessoas numa pandemia, se as pessoas acreditam ou votam nesse tipo de cidadão, obviamente que a gente não pode atribuir a responsabilidade a nós, mas eu acho que se parte da classe trabalhadora está depositando sua confiança nesse tipo de projeto, nós temos que pensar e rever. Mais do que essas questões que você coloca aqui, macro, e das questões que são discutidas, porque eu sim entendo e acredito que nós devemos sempre relembrar, sempre colocar esse assunto no debate público e dizer e sempre levantar a bandeira de que não queremos ditadura e regimes autoritários nunca mais. Eu acho que a gente precisa sim fazer uma reflexão sobre por que tantos trabalhadores estão apoiando ou respaldando esse tipo de coisa, porque, na minha opinião, se essas pessoas falassem sozinhas esse tamanho de baboseira que elas fizessem e não encontrassem, não ecoassem em parte da nossa classe, eu não estaria tão preocupado. E acredito que o governo Lula está hoje fazendo uma tentativa muito positiva de reconstrução do Brasil, e eu acho de uma grande covardia, inclusive, atribuir ao governo do presidente Lula ou colocar qualquer tipo de questão. É muito provável que o governo necessite estabelecer um diálogo com setores reacionários e de centro ali da sociedade, talvez por esse motivo não esteja aprofundando essa discussão. Acredito que o movimento sindical e a esquerda, de modo geral, deve sim insistir e provocar esses debates, a injustiça com relação aos assassinos aí de Marielle Franco, a luta por democracia, a relembrar e o direito à memória sobre o que aconteceu no país, mas eu acho um pouco equivocado também a gente, nesse momento, mirar fogo contra o governo do presidente Lula, que é, como eu disse, na minha opinião, a personificação da luta por democracia no Brasil. E Antônio, você falou aí dessa questão do diálogo que não estão sabendo fazer. O que poderia ser feito, então? Boa pergunta. Se eu soubesse, assim, eu acho que acho que, em primeiro lugar, é necessário uma reflexão sobre qual é o tipo de abordagem que a gente tem com trabalhadores que, por exemplo, não estão representados por um sindicato, trabalhadores autônomos, trabalhadores terceirizados. Às vezes existe uma certa forma de abordagem que parte do nosso campo, que parte, às vezes, de pessoas de esquerda com relação a você é um cara precarizado. Quem é que gosta de se enxergar como precarizado? Então, existem abordagens, existem formas como que a gente dialoga com as pessoas, que por mais que a gente entenda que nós estudamos, nós somos pessoas esclarecidas, e então, portanto, cabe a nós levar a luz às pessoas, levar o conhecimento a elas que não têm, a esses pobres coitados que não têm. Esse tipo de abordagem, na minha opinião, ele tem sido bastante prejudicial ao nosso campo. Não digo no movimento sindical como um todo, o movimento sindical lida mais
concretamente com os problemas e as angústias dos trabalhadores, mas em outros setores da esquerda, nos partidos políticos, no movimento estudantil, a gente observa esse tipo de comportamento. Um comportamento que se pauta muito por um julgamento moral das pessoas e menos por uma proximidade. E acho que a direita e a extrema-direita têm tido muito mais êxito em fazer esse debate, infelizmente. Eles têm tido muito mais capacidade de olhar nos olhos das pessoas e sentir a dor delas. E eu acho que ouvir as pessoas, falar menos, ouvir mais, sentir a dor do outro, caminhar ao lado do outro, é um caminho muito mais eficaz no sentido de organizar uma luta coletiva, de organizar uma transformação da sociedade, do que uma certa, dizer aqui, cagação de regra que costuma acontecer em boa parte da esquerda. Eu acho que isso tem nos afastado e tem causado muito desconforto entre parte dos trabalhadores, que acabam por muitas vezes se indispondo conosco e sendo acolhidos em movimentos autoritários e extremistas, que infelizmente, ao fim e ao cabo, vão lutar contra os próprios direitos deles, né? Mas eu acho que a gente precisa, sim, de uma ampla reflexão nos nossos fóruns, nos nossos espaços, sobre como fazer um trabalho de base, como organizar a nossa intervenção nos espaços em que a gente atua. Antônio, você falou aí de que você acha meio equivocado, né, fazer mirar o fogo, né, em relação ao Lula. Eu particularmente acho, né, que crítica tem que ser feita. Mas, Antônio, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você falou dessas alianças, né, com a extrema-direita, com os reacionários. Essas alianças para vocês, para você, não é ruim? Não atrapalha, né, o próprio Lula, né? Porque o PT já fez alianças, né, com a direita, né? Vide aí o Michel Temer e se deu mal, né? Eu acho que a questão não é o que atrapalha ou deixar de atrapalhar, a questão é o que tem para hoje. A gente tem um Congresso Nacional absolutamente de centro-direita e extrema-direita. A questão é que a gente tem que analisar a realidade como ela é e não como ela deveria ser, ou não como nós gostaríamos que ela fosse. Inclusive, nós temos eleições municipais esse ano e é fundamental que a gente faça uma reflexão urgente sobre quais candidaturas nós vamos colocar para os legislativos nos municípios. Muito tem se discutido aí, mais uma vez, a política brasileira dominada aí pela discussão dos nomes que vão ocupar os cargos executivos, mas a gente estamos deixando muito a desejar no debate sobre o poder legislativo, né? E aí, evidentemente, que a gente tem um governo que ele, por si só, uma chapa montada de ampla coalizão com setores da centro-direita, que obviamente não são o que o Antônio gostaria, o que o Guilherme gostaria, ou que talvez grande parte da audiência aqui do Mesa de Debates gostaria. Mas a realidade dada e concreta é essa, e diante dessa realidade, o governo vai ter que fazer todo o esforço de negociação. Eu acho que o que cabe é a nós, militantes, atores do movimento sindical, a gente chamar a responsabilidade e implementar uma agenda de luta por direitos independente dos acordos que têm que ser feitos no governo federal. Agora, o governo que foi eleito assim como todos os outros que estão lá foram eleitos. Então, é natural e, inclusive, necessário que essas articulações ocorram. Certo. Vamos voltar um pouco aí para a discussão do Banco do Brasil, né? Como você falou, o Banco do Brasil tem mais de 100 anos, existiu desde a época do Brasil Colônia, né? E tem uma discussão, né, em relação se o Banco do Brasil, né, do financiamento do Banco do Brasil em relação à escravidão. O banco em si se pronunciou sobre isso, né? Se retratou, pelo menos, né, em relação a essa questão? Sim, o banco já fez um posicionamento de retratação e existem uma série de medidas que foram realizadas pela direção do banco nesse sentido e que o movimento sindical está acompanhando. Sobre este assunto,
por uma questão, inclusive, de lugar de fala, eu não pretendo tecer e aprofundar bastante esse debate, inclusive porque entendo que esse debate careça de um amadurecimento e de uma discussão que certamente ocorrerá dentro dos espaços do movimento sindical. Porém, eu entendo da seguinte forma, eu entendo que reparação histórica é fundamental e necessário, porém, jamais às custas de um banco público. Importante lembrar que o Banco do Brasil foi liquidado e eu, sinceramente, entendo que a gente deveria levar essa discussão para um outro lugar. Por exemplo, as pessoas que movimentaram contas oriundas de trabalhadores escravizados no Banco do Brasil, ou seja, em qualquer instituição no país ou no mundo, com certeza tiveram herdeiros, e esses herdeiros com certeza estão aí até hoje, usufruindo da herança produzida por esses valores movimentados, seja em quais instituições forem. Eu entendo que se esse debate for voltado para reparação histórica, para essas pessoas que realmente fazem uso de produto do trabalho escravo, a gente pode ter um debate sério sobre esse assunto. Agora, a instituição financeira que sequer tem um centavo hoje nos seus balanços e resultados financeiros oriundos disso, deve sim se reposicionar e adotar medidas de reparação, mas uma condenação em termos financeiros, como tem circulado na grande mídia, na minha opinião, não é a solução para o debate e, inclusive, aponta para um risco de crise, e a gente sabe muito bem quem são as pessoas e a cor da pele das pessoas que mais vão sofrer com uma crise, com uma eventual crise sistêmica no país. Então, não seria um movimento de reparação, na minha opinião, mas existem outros assuntos. A questão não é silenciar esse debate, muito pelo contrário, mas trazê-lo para o local certo onde a gente gostaria onde ele deveria ser debatido. Antônio, você falou aí de uma pauta, né, de reivindicação, né, que vocês estão montando, né, questão salarial. Houve alguma negociação com o governo em relação a isso, né? Como que o governo tem, né, se posicionado em relação à pauta dos trabalhadores bancários? É interessante a sua pergunta, porque aqui a gente traça um paralelo de diferenciação bastante importante com relação ao que foi o governo antes do retorno do presidente Lula e como é agora com o governo do presidente Lula, né? Porque, veja, a gente, na verdade, a nossa negociação de campanha salarial, no caso do Banco do Brasil e da Caixa, diferente das outras empresas públicas, se dá no âmbito da FENABAN, que é uma entidade que compõe empresas públicas e privadas. Então, a nossa negociação com os banqueiros, elas envolvem o Banco do Brasil e a Caixa, que, por sua vez, são empresas que têm a participação majoritária do Estado brasileiro, mas a maior parte das empresas com quais a gente vai negociar essas cláusulas de convenção coletiva de trabalho são empresas privadas. É interessante dizer isso, porque no começo do governo Bolsonaro, eu acho que você se lembra, Guilherme, daquela fatídica live lá dos ministros, e que o Paulo Guedes fala: é preciso botar a bomba no bolso do inimigo, nós queremos dar reajuste zero para todos. Naquela ocasião e naquele contexto, apenas uma categoria dentro do serviço público, né, dentro do setor público, vamos dizer assim, né, contando as empresas estatais, autarquias, etc., não foram atingidas pela bomba no bolso do inimigo que o Paulo Guedes anunciou, e foi justamente a categoria bancária. Justamente porque a categoria bancária conquistou uma mesa única de negociação, cuja validade é em todo o território nacional, e que apresentou um índice de reajuste diferente daquele que o governo gostaria de propor. Nós esperamos, né, que nesta campanha nacional unificada, o comportamento da direção do Banco do Brasil e da Caixa na mesa de negociação seja muito diferente do que foram nos anos anteriores. Nos anos anteriores, os bancos públicos praticamente dificultavam aí, a realização do acordo, sempre trazendo para baixo aí as cláusulas e as questões que eram importantes para o funcionalismo, e aí dificultava ali o acordo. É importante destacar aqui a
participação, naquela ocasião, a habilidade política e a firmeza do Comando Nacional dos Bancários, à época capitaneado pela companheira Ivone Silva, que não arredou o pé do fechamento do acordo apenas enquanto as cláusulas ali importantes e mais difíceis ali para os bancos públicos não fossem atendidos. Essa unidade da nossa categoria foi fundamental para a gente ter sobrevivido à pandemia, ter sobrevivido ao governo Bolsonaro e ao governo Temer. Hoje, a gente realmente tem uma expectativa de que as negociações ocorram de forma diferente. Até porque, na prática, as negociações que vêm ocorrendo com a direção do Banco do Brasil têm apresentado uma sensibilidade maior e algumas questões já vêm sendo atendidas. Ainda não na velocidade que queremos, ainda não tudo que nós gostaríamos, mas sim é nítida já a percepção de uma diferença entre a direção do banco que tínhamos até 2022, perdão, e que passamos a ter a partir de 2023. Antônio, né, você falou aí dessas negociações, né, com o governo, né? Eu tenho uma crítica, né? Elas têm surgido, né, algum efeito prático, né? Porque pegando um exemplo dos servidores federais, né, que estão aí em greve em relação ao reajuste zero, né? Inclusive tem gente criticando, né, gente de esquerda criticando a greve dos servidores, da qual eu acho um erro, né? Porque é greve de trabalhador, né? Com a demanda justa a gente tem que apoiar, né? Tem surgido algum efeito prático, porque a sensação que eu tenho, né? E acho que a greve dos servidores, né, reforça isso, né, que, né, não tem surgido aí um efeito prático, né, em relação às demandas dos trabalhadores. Olha, você está conversando aqui com um dirigente sindical de uma entidade que durante todos os anos do governo Lula e Dilma fizeram greve. Então, não tenho nenhuma discordância. Olha, governo é governo de esquerda, governo de direita, governo progressista, o governo tem os seus interesses, tem as suas preocupações globais com a sociedade. Os servidores públicos têm toda a legitimidade e o direito de se mobilizarem, de lutarem por aquilo que acham justo. Nós acreditamos nos processos negociais. No nosso entendimento, a greve não tem um fim em si, a greve é instrumento para que a gente consiga o melhor acordo de trabalho possível. O sindicato, por mais diferentes visões que existam sobre e dentro do movimento sindical, é um instrumento de celebração de um acordo de conciliação de classes. Independente disso servir para que a gente possa organizar os trabalhadores para uma luta, sei lá, pela construção do socialismo ou por qualquer outra pauta, é importante que a gente entenda que a celebração dos acordos coletivos é o objetivo daquela luta local que está se dando numa greve, por exemplo. Então, eu não teria como comentar aqui ou avaliar qual é a questão que está sendo colocada pelos servidores, mas, como sindicalista, não tenho como dizer, e como sindicalista pertencente a um movimento, a um sindicato que lutou por melhorias e lutou e fez greve nos bancos públicos em governos de direita e governos de esquerda, eu acho que é totalmente legítima essa discussão, mas eu acredito, sim, que o caminho, mesmo com a greve, é sempre uma solução negociada, e eu entendo que, espero de verdade, que o governo sente, negocie e apresente uma resposta que dê uma condição digna e justa e que seja realmente apreciada e aprovada pelos trabalhadores, pelos servidores federais. Só uma questão, né? Quando eu falei, né, de gente que não apoia a greve, né, dos servidores federais, não estou se referindo aos dirigentes sindicais, são comentários sem dúvida. Entendo. Diretamente que eu vejo na internet. Sim. Antônio, né, você falou aí, né, de comissões, né, na Assembleia que vocês fizeram, né, para formar as comissões. Como que se dá essas comissões? Como que ela é eleita? Como que ela é escolhida? E se ela tem alguma participação aí da base, né, da categoria?
é a delegação, né, que eu estava falando. Na verdade, o que acontece? Na Assembleia é aberta a participação de todos os participantes da Assembleia. Então, todo mundo que participou ali da Assembleia, sendo inclusive sindicalizado ou não, pôde votar em uma das chapas que fosse representado, que fosse a representação ali da delegação, das delegações que vão para essa conferência estadual e que posteriormente irão para a Conferência Nacional dos Bancários. Esse processo é amplamente democrático, qualquer pessoa de base pode participar. Na Assembleia de ontem em questão foi uma chapa única, né, de consenso entre as forças ali que compõem o movimento sindical bancário, e essa delegação, essa chapa única, com certeza contará com trabalhadores de base aí, né, com bastante trabalhadores de base, como sempre é feito nos encontros, nos fóruns do movimento bancário. Certo. E, Antônio, tem alguma perspectiva aí de luta, né, futura, né, uma mobilização que possa ter na categoria? Olha, existe. Eu vou ficar te devendo aqui o calendário, mas aqui a gente tem um calendário, agenda. Esse ano a gente tem a nossa negociação salarial. Então, basicamente, após aí a Conferência Nacional dos Bancários, o Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil e o Congresso dos Funcionários da Caixa Econômica Federal, a gente vai estar com um calendário aí das rodadas de negociação, e tem bastante luta. Também no âmbito da Central Única dos Trabalhadores tem calendário de lutas. Eu vou ficar devendo aqui para o pessoal do Mesa de Debates aí, Guilherme, esse calendário, porque eu não tenho ele aqui na mão, tá? Te peço desculpas, inclusive, mas há sim uma agenda de mobilizações. No segundo semestre, muitas categorias também têm as suas campanhas salariais, né? Mas no caso específico dos bancários, a gente vai estar soltando esse calendário aí à medida que os encontros forem sendo realizados. Aí ainda nesse primeiro semestre, entre junho e julho. Então, maravilha. Então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Antônio Neto, aí, né, da CUT, também bancário do Banco do Brasil, né, pela participação da conversa, né? Gostei bastante aí de trocar essa ideia aí com ele. Acho que é um papo bastante, né, interessante, importante, inclusive, né, pontuando, né, as diferenças, as divergências que são saudáveis. E quero agradecer a participação dele e passo a bola, né, para o Antônio fazer suas considerações finais. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo seu trabalho. A imprensa alternativa, independente, é fundamental para o debate, para a democracia, assim como os sindicatos são essenciais para a democracia, a imprensa livre e independente também é. E conte comigo, conte conosco, quando a gente, para defender essa livre imprensa e a imprensa independente, democrática, e a luta de todos vocês, de todos os companheiros que fazem o trabalho que vocês estão fazendo, é fundamental. Eu fico muito agradecido pelo seu convite e à disposição para o que for necessário. E nos encontramos aí pelas lutas, pelas mobilizações e pelas greves da vida. Muito obrigado. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Antônio Neto, também agradecendo a você que estiver nos acompanhando, né? Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, outros vídeos também, né? Compartilhe aí nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp e tudo mais. E também segue a gente no TikTok, no Instagram, então a gente também tem uma página no Facebook. E quem puder, contribua com o nosso Pix, 385-007-02800 CPF. Lembrando que nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e nem queremos, né, para a gente manter a nossa independência e falar aí com os representantes dos trabalhadores. E para a gente, né, poder fazer o nosso trabalho, né,
e poder, inclusive, expandir o nosso trabalho, a gente precisa aí, né, dessa contribuição financeira. Então, quem puder aí ajudar com qualquer quantia, fique à vontade, que toda ajuda será bem-vinda aí para a gente. Então, muito obrigado a todos. A programação continua e até a próxima.